E aí, beleza? Esse vídeo vai ser totalmente dedicado a mostrar aí os testes para a gente testar essa nossa API e vamos testar isoladamente também o módulo do Mercado Livre, tá? Antes de tudo, eu preciso deixar claro, né, que essa aplicação aqui ela foi desenvolvida para rodar em servidores, tá? Ela é preparada e foi pensada nisso. Porém, não vai ser possível eu mostrar os testes dessa API, né, especificamente no módulo do Mercado Livre, por questões de bloqueio de terceiros, né? Porque eu tenho um servidor VPS alugado aqui, porém ele é da Hertz, né? Uma host alemã aí, né? Meu servidor fica em Helsinki. E acabou que o Mercado Livre estava bloqueando meu endereço de IP, tá? Eu até tentei fazer uns testes aí e eu até vi uns métodos que seriam possíveis para a gente driblar essa defesa do Mercado Livre. Porém, é mais prático, né, para evitar trabalho, eu mostrar essa aplicação, né, do Mercado Livre, esse robozinho, mostrar aqui ele rodando na minha máquina, tá? Vai ser a mesma coisa de estar rodando em um servidor, vai ser a mesma ideia, é o mesmo conceito, é a mesma coisa, tá? E lembrando também que essa aplicação aqui, ela roda tranquilamente, né? Em outros servidores VPS, né? Além do da Hertz, né? Porque a Hertz, né? Ela tá na lista negra aí do Mercado Livre, tá? Então os endereços IP que enviam requisições para ela com, com esse intuito, né? Por exemplo, de fazer scrapping, ela acaba bloqueando. Porém, hosts aí como DigitalOcean e outras, né? Funcionaria perfeitamente, ok? Só para deixar claro. Então aqui eu vou estar rodando essa aplicação na minha máquina, né, em localhost. O que permite isso aí é o vCorn, tá? Que ele serve para rodar nossas aplicações em produção. E vamos ver como é que funciona, tá? Então aqui para início, né, contextualizando, esse vídeo aqui vai ser para teste da aplicação. E aqui eu escolhi 10 testes que a gente vai fazer nessa aplicação. Temos aqui todos listados, né? A gente vai testar aí os cenários de sucesso, a validação de parâmetros, campos obrigatórios, permissões, autorizações, cenários de erro, status code, estrutura do JSON, performance e tempo de resposta, né? Quanto tempo leva para a gente ter o nosso response. E requisições simultâneas, tratamento de exceções internas, né? Para caso de erro, tá? Então, nosso vídeo vai ser em volta disso aqui, tá? A gente vai testar o módulo do Mercado Livre em torno dessa lista de 10 itens aqui, tá? Então vamos dar início aí aos testes, tá? Vamos começar pelos cenários de sucesso, que eu já vou mostrar a API, né, o módulo do Mercado Livre retornando os dados, né, do scrapping. Mas antes disso, como eu disse, a gente tem que fazer uma pequena configuração aqui, né, para a aplicação rodar na minha máquina, tá? Então vocês vão estar acessando aí, né? Como podemos ver na minha tela que eu tô com o Postman do lado direito, que serve aí para a gente testar nossas APIs, tá? Pioneiro nessa categoria, e aqui na esquerda a gente tá com o VS Code, né? Então eu já tô com o meu projeto aberto aqui, né? Você precisa estar na raiz aí da aplicação. E eu vou minimizar aqui e vou dar Ctrl aspas. Já vai abrir o meu terminal aqui. E a gente precisa adicionar um comando aí, né? Para começar a rodar essa aplicação em nossa máquina. Então eu vou estar colando aqui. O comando é esse, né? Vou minimizar aqui. O comando é vcorn main, aí tem 2 pontos, app traço reload, tá? São 2 traços juntos aqui, reload. E a partir desse comando aqui, né? Lembrando, você precisa antes ter instalado essa biblioteca, né?
aqui no seu requirements, né? Então, nesse arquivinho requirements aqui na raiz do projeto, temos todas as dependências, né? Se você acompanhou os vídeos anteriores, você está bem ciente disso. Então, para nossa aplicação rodar aí em local, né? Você precisa estar com tudo isso aqui baixado antes, ok? Então, eu vou estar executando o comando aqui. E nosso servidor está iniciando. E a aplicação aí, né? Já está rodando, já atende requisições, tá? E é isso, né? A gente já está pronto para fazer os testes aqui em localhost, né? Reforço novamente, isso aqui funcionaria e foi feito para funcionar em servidores VPS aí. Porém, como eu estou sofrendo esse bloqueio da Hertz, né? Nosso meio é testar aqui em localhost, tá? Então, eu vou minimizar o VS Code aqui para a gente ter uma melhor visão do Postman. E já temos aqui, né, o nosso Postman, ferramenta aí para testar APIs, ok? Então aqui, né, como nossa API responde métodos POST, a gente já está passando aqui, né, que é o método que a gente vai fazer a requisição, é o método POST, tá? E aqui a gente já está passando o endereço que a gente quer fazer a requisição. No caso aqui eu já estou apontando para localhost, né, porta 8000, e esse aqui é o endereço do nosso servidor, tá, do nosso servidor local. Se caso tivesse hospedado em outro domínio, né, em um servidor aí, você estaria passando o domínio do servidor aqui, tá bom? Aí temos /web scraping, né, que já é o endereço aí da nossa aplicação, /marketplace, /mercado livre, ou seja, que a gente já está apontando, né, para o Mercado Livre, ok? E aqui a gente já tem uma query preparada, né, para a gente fazer uma raspagem no Mercado Livre. Vai ser o primeiro teste, né, dos cenários de sucesso aí, né, que é o primeiro tópico da lista da lista de testes, né. E aqui também no headers, né, a gente vai estar passando aí no body, primeiramente, né, a gente vai estar passando aqui que ele é round, tá, para a gente adicionar esse JSON. E aqui no headers é bastante importante, né, que você tenha acompanhado os vídeos anteriores e também aí, se quiser, né, veja aí a documentação da API que está aqui dentro de DevTools, tá? Mas aqui nossa aplicação ela sempre é acessada por uma API Key, né, que já entra aí outro tópico da lista, né, que é a autenticação e a segurança da API. Então, ou seja, só consegue mandar requisição para essa aplicação, né, quem tiver API Key. E no caso, minha API Key aqui já está preenchida, tá? Já está com o value, né, que está definido na variável de ambiente, né? Vou estar abrindo aqui na .env, aqui na esquerda, tá? E a gente já vê aqui, né, que a chave é essa e já está aqui, beleza? E a key é essa aqui, né, xAPI, como vocês estão vendo. O content type também aí, outro header, né? Então a gente passa application JSON, que a gente vai estar definindo o corpo da nossa requisição, que no caso, como já vimos aqui, é JSON, tá? Tá aqui JSON. E é isso, né? A partir disso aqui a gente já tem todo o ambiente montado para começar a fazer os testes, né? Então é isso, né? Vamos dar continuidade aos testes. Antes eu quero chamar a atenção para o seguinte, né? Que conforme eu for mandando requisições, né, para essa API que está rodando aqui na minha máquina, a gente vai estar vendo os logs aqui na esquerda, tá bom? Então a gente vai estar observando aqui os logs conforme a gente vai montando as requisições, ok? E essa aqui vai ser a nossa primeira requisição, tá? A gente só vai buscar aí os albos do Raul Seixas no Mercado Livre, tá? A gente não está passando nenhum filtro de busca, não estamos passando nenhum fields também, que é os campos que a gente quer que retorne, tá? E também a gente não está passando nenhum limite. Então, a partir do momento que eu mandar essa requisição aqui, vai retornar aqueles 500 registros brutos, tá? Porque quando a gente não passa nenhum limite, a gente faz uma raspagem aí de 500 itens, tá? Isso é definido no configuration.
Então, quando eu mandar essa requisição aqui, ele vai trazer 300 registros de produtos, né? Ele vai raspar 500 produtos ou menos, né, caso ele não encontrar 500 produtos no Mercado Livre para fazer a raspagem com base nessa query. Mas o teto máximo que a gente pode fazer a raspagem está definido lá na class configuration da etapa downloader, né? E você pode estar alterando para menos ou para mais, como achar melhor. Eu vou estar testando aqui com 500, ok? Então aqui vamos observar que eu apertar em send aqui, né, para enviar essa requisição para nossa aplicação, ela precisa dar um log de status code 200 aqui, tá dizendo que a requisição foi um sucesso, né, aceitou a nossa requisição. Vou estar dando um send aqui agora e vamos ver acontecer, né, nossa aplicação rodando aí o módulo do Mercado Livre. Enviei, está processando aqui, pode durar alguns minutos, né? Por conta que a gente está dependendo de um terceiro aqui, né? Não tem o que fazer, nossa aplicação depende estritamente de terceiros e a gente não pode melhorar a performance disso, né? A gente tem simplesmente que esperar. E aqui o que é levado em consideração na hora desse tempo que a requisição está sendo processada aqui é simplesmente a questão que a gente está raspando 500 produtos, né? Então, nesse momento aqui, o nosso robozinho já entrou lá no Mercado Livre e já pesquisou álbuns do Raul Seixas. Aí ele está pegando todos os registros dos produtos da primeira página e aí ele está fazendo aquela paginação toda, né, que a gente manualmente faz no Mercado Livre. E aí ele vai raspar até atingir o teto de 500 produtos ou menos. Observamos aqui, ele já respondeu, né? Observe aqui que eu falei, né, que nossa aplicação aqui rodando localmente respondeu aí com status code 200, né? Então a requisição foi um sucesso, a gente respondeu, tá? E aqui temos, né? Observamos aqui, né, que ele retornou um JSON estruturado pra gente. Vamos entender esse JSON aqui, né? Então ele fez a raspagem, então já temos aqui o primeiro campo, vou maximizar aqui. O primeiro campo, sucesso, é igual a true. Então a gente sim conseguiu raspar todos os álbuns do Raul Seixas aí, né? Conseguimos raspar 500 registros. Aqui mostra o domain, né? Que é o domínio que a gente está fazendo o scrapping, no caso Marketplace, né? Se a gente abrir aqui na esquerda, aqui temos Marketplace, que é o domínio do Mercado Livre, e aqui dentro o Mercado Livre. E aqui mostra também o módulo, tá? Ou alvo, né, como preferir chamar, Mercado Livre, tá? E a query foi como a gente passou, né, álbuns do Raul Seixas, e ele retornou aí pra gente um total de 500 registros, tá? Observe aqui também que o cached é falso, porque aqui nessa API a gente também tem a funcionalidade de cache, né? Então toda vez que a gente faz uma query, é salvado um cache dessa query, né? Vamos observar isso aqui mais de perto. Vou estar minimizando o post aqui, né, para eu explicar essa questão do cache. Tá minimizando o post, perdão. E aqui, e se a gente estiver entrando em Mercado Livre aqui, né, a gente tem a pasta shared, tá? Para quem vem do PHP como eu, lá no PHP a gente fala que essa shared aqui é a includes, tá? Mas por conversão aqui no Python, a gente usa o nome shared. Dentro da pasta shared, que é a configuração modular aí do Mercado Livre, tá? Tem a pastinha infra e tem a pasta cache. E aqui dentro desse cache, né, é salvado toda a requisição de raspagem que a gente faz, tá? Então, observe aqui, né, que foi salvo Mercado Livre, né, o prefixo aqui Mercado Livre, _ álbuns do Raul Seixas, tá? Então aqui sempre vai ter o prefixo Mercado Livre, como a gente pode ver aqui nos arquivos. E aqui temos o infixo, né, que é a chave que a gente fez a raspagem, né? Álbuns do Raul Seixas aí, né, em minúsculo, e no lugar dos espaços, né, são hífens, tá? Vou dar uma maximizada para a gente enxergar melhor. Deixa eu tentar aqui, né? Pronto, beleza. E esse cache aqui, né, ele é salvo por conta que a gente deve economizar processamento da nossa aplicação, tá? Então, vamos supor, né,
o cache já está salvo aqui, tá? A gente fez a raspagem do Mercado Livre, a gente raspou os 500 itens. E a gente vai voltar para o Postman aqui agora, né? Para eu dar continuidade à explicação do cache. Então a gente vê aí, né, que o cached é falso, né? O cached está aí como falso. Por conta que não existia nenhum cache na nossa aplicação com essa chave de álbuns do Raul Seixas, né? E a gente observa aqui também, né, nessa resposta da nossa aplicação, que durou aí, né, 55 segundos. Então, desde o momento que eu enviei a requisição para a aplicação até a nossa resposta, né, até o JSON aqui todo formatado, todo projetado bonitinho para a gente, durou 55 segundos. Porque não tinha um cache salvo. Então foi obrigado esse robozinho do Mercado Livre ir lá no Mercado Livre, pesquisar, paginar, raspar e tudo mais, né? Então foi um processo de 55 segundos. Agora vamos observar o seguinte. Antes de eu estar dando continuidade, né, vendo os resultados aqui, a gente precisa observar outra coisa. Em cenário que o cache existe, vamos ver o que acontece. Eu vou estar aqui enviando novamente, né, deixa eu minimizar o VS Code. Aqui no Postman, eu vou estar enviando aí novamente a mesma requisição, do mesmo jeito, a mesma query, só que você vai observar dessa vez que não vai precisar ter um processamento, né, do robozinho ir lá e raspar, pois o cache já existe, né? É tanto que se eu entrar aqui, né, no arquivo que eu estava mostrando agora há pouco, a gente vai ter aqui, ó, álbuns do Raul Seixas, vou estar entrando nesse arquivo JSON, e a gente tem aqui, né, todo o response, né, todos os registros de produtos aqui, né, temos e cada registro tendo título, preço, currency, URL, rating, preço original, installments, que é o parcelamento, né, shipping, se tem frete grátis ou não, e seller também, tá? E se a gente descer até lá embaixo, ó, são 500 registros, tá? E a gente tem aqui, ó, 5.505 registros, 5.505 linhas aí dos registros dessa raspagem. Então a gente já tem um cache. Então esse processamento, enviando essa query novamente, não vai ser mais necessário, porque a gente já tem salvo, né? Então vamos lá. Vou estar fechando aqui. E vou estar abrindo aqui novamente o nosso terminal para a gente ver a resposta que o servidor vai dar. Observe a rapidez que vai ser agora, tá? A requisição sem cache foi de 55 segundos. E vamos lá, vou dar um send aqui, a mesma chave, a mesma coisa, e vamos ver a velocidade. 16 milissegundos. Observamos aqui na esquerda que o nosso terminal mostrou a mensagem para a gente aí de status code 200. Então foi um sucesso, a gente atendeu essa requisição também. E agora dessa vez aqui, né, temos o cache de true, por conta que a gente já tinha um cache com essa chave, né? Então, é isso, né? Ele trouxe pra gente os 500 mesmos registros do cache anterior, só que dessa vez em 16 milissegundos. E essa abordagem foi usada por conta que vai existir aí, né, pelo menos esse robozinho de Mercado Livre que eu estou construindo aqui, né, nessa aplicação, nessa API, ele vai receber muita requisição, tá? E muitas vezes essas requisições vão ter a mesma chave. Então não faz sentido a gente ir lá e raspar os dados do Mercado Livre, né? Novamente e novamente com a mesma chave. Aí sim a gente salva um cache. E se a gente abrir aquele arquivo cache, né? Vou estar abrindo aqui álbuns do Raul Seixas. Deixa eu minimizar aqui o Postman. Vou subir lá para cima. Se a gente subir aqui nesse arquivo também, a gente tem um timestamp, tá? Que aqui é a data junto com a hora e também um minuto que foi gravado, tá? Então, o momento dessa requisição é gravado no próprio arquivo, tá? E então, aqui já vai entrar outro esquema, né? Que a gente precisa... como eu posso dizer, a gente precisa, além de limpar o cache, que a gente está pensando nisso também, tá? Após 48 horas, esse cache aqui, que é salvo no disco, né? Esse arquivo JSON que estamos vendo aí, ele é apagado, tá? Isso também é a configuração aqui do módulo, é claro que você pode alterar essa configuração, você pode mudar para 24 horas, como preferir, tá? Mas a gente sempre vai estar se baseando nesse timestamp que é salvo dentro do arquivo. Então a gente vai nesse timestamp, né?
deixa eu explicar aqui em fluxo, né? Quando o cache existe e a gente manda a requisição, a nossa aplicação, antes de tudo, a gente vê se esse cache já existe, tá? E se esse cache existir, ele precisa não ter expirado. E essa expiração a gente calcula com base nesse timestamp que é salvo dentro do próprio arquivo, tá entendendo? E aqui a nossa configuração que a gente fez, a gente diz o seguinte: após 24 horas, esse cache não nos serve mais. Então, o tempo de vida útil desse cache aqui que a gente está vendo, né, esse álbuns do Raul Seixas, ele vai durar 24 horas. Após isso, ele não tem mais utilidade e aí ele já pode ser apagado ou reescrito, né? Ele pode ser reescrito se caso alguém atualizar esse cache. Entendeu? Então é isso que acontece, tá? A gente está se preocupando aqui, né, com a expiração de cache também. E também a gente tem aí, né, se você der uma olhada nos últimos vídeos, a documentação também está aí disponível. A gente tem um arquivo Cleaner aqui, né, que é um job agendado, né? A gente tem uma biblioteca trabalhando aqui também no Python, que é a Apps Scheduler, que ela faz cron jobs, né? Então, todo dia às 3 da manhã, de 40 em 48 horas, né? Já podemos ver o número 48 aqui. Esse cache é limpo do nosso disco, tá? Para a gente não precisar ficar armazenando esses arquivos de cache aí no nosso disco, por conta que a gente se preocupa também para eles não virarem arquivos de cache órfãos, né? Porque se a gente não se preocupar com isso, esse cache aqui nunca vai ser limpo, nosso disco vai ser sobrecarregado e afins, beleza? Então é isso, o esquema de cache aqui eu já expliquei. Vamos voltar para o Postman, tá? A documentação está aí, se quiser se aprofundar melhor nela, seja bem-vindo. E outra questão, né? Só para concluir e reforçar, se daqui a 24 horas eu fazer essa mesma requisição que a gente fez aqui, né? Procurando os álbuns do Raul, vai ter que processar novamente, porque o cache já vai ter expirado, tá? Então não vai estar dentro da validade. Até porque os dados lá no Mercado Livre vão mudar, né? Os preços mudam, o título muda, a avaliação muda, enfim, né? Mas a gente, só para reforçar, né? Só para deixar claro que a gente teve essa preocupação aí também, ok? Então beleza, a gente já testou aqui, né? Vou estar fazendo outro teste, né, para fazer raspagem de outros produtos aí, e vou estar mostrando aqui na esquerda o cache sendo gravado, né, ele vai aparecer aqui. Então vou estar pesquisando aqui álbuns dos Mamonas Assassinos, ou é Mamonas Assassinas, não sei. Mamonas Assassinas, Aí beleza, vou estar dando um send aqui. Ele está processando, né? Tá fazendo a raspagem lá no Mercado Livre. E a gente vai ver aparecendo aqui, né? Vai estar processando. Vai demorar aí aproximadamente o mesmo tempo que durou na outra requisição. Tá processando. E aqui na esquerda pode ficar de olho que o arquivo aqui já vai aparecer, tá? E aqui também a gente vai ver o log, né, aparecendo do status code 200, mostrando que o nosso servidor local, nossa máquina aqui, né, respondeu. Lembrando que você precisa do vCorn instalado e também dar o comando para ele ser executado na sua máquina. Beleza, respondeu, apareceu aqui, né, todo o cache, né, que fez a raspagem dos Mamonas Assassina. Nosso servidor respondeu aí com status code 200, então foi um sucesso. Se a gente ver aqui na direita no Postman, status code 200 também, deu ok. E essa requisição aí, né, durou aproximadamente 1 minuto para a gente ter uma resposta. E dessa vez aqui, né, observamos o seguinte: no Mercado Livre não existe tantos registros assim, né, tantos produtos de álbuns dos Mamonas Assassinas, pois a gente teve aqui, né, que o total de produtos raspados foi 277. Então é menos do que o teto que a gente definiu de 500, né? Lá no scrapping do Raul Seixas a gente teve 500 e aqui agora 277,
tá? Cached false, porque não existia, e aqui temos todos os campos que a gente já viu, tá? Agora a gente dando uma explorada melhor aqui, né? Que a gente ainda não viu isso, a gente tem aí todos os campos que a gente fez o scrapping dos produtos, tá? No caso, todos os campos que estão aqui foi o que dá pra gente raspar lá nessas páginas de pesquisa do Mercado Livre, tá? Então, todos os dados que são possíveis raspar lá no Mercado Livre, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está aqui, acredite, né? Todos os dados que seguem um padrão sempre, né? Dá pra gente ver. Então, aqui a gente vê que o nosso primeiro produto, né, tem título Vinil Mamonas Assassinas, o preço é 287, a moeda aí tá em BRL, e a gente também já traz o link aqui, tá? Que se eu botar lá na web ou se eu clicar aqui, a gente vai ser levado pro produto, né? Vamos fazer o teste aqui. Opa, abriu aqui no Postman sem querer, me perdoe. Agora, eu vou estar copiando esse link aqui e a gente vai jogar lá no Mercado Livre para ver o que aqui aparece, ok? Eu vou lá no comecinho, dá um del. Vou estar clicando. E a gente é levado diretamente aí para o produto, tá? Então, comprovando que a gente fez sim a raspagem. E eu tô mostrando a foto de um peito aqui agora. Meu vídeo vai cair, puta que pariu. E aí tá, né? 287, e aí tem toda aquela avaliação que tá lá no Postman, né? Então, os dados são verdades. Vou tá voltando lá pro Postman, né? Antes que o algoritmo do YouTube identifique esses mamilos. E beleza, né? Então aí trouxe 287 registros desses produtos da raspagem dos Mamonas Assassinas, né? E temos aqui todos os dados, né? Rating, que é a avaliação do produto, o preço original. Quando o preço original ele também pode ser nulo, tá? Pois o preço original ele só existe se há um preço promocional. Se esse produto que a gente está fazendo uma raspagem não tiver um preço promocional, o preço original simplesmente não existe, porque o price já vai ser o preço original, ok? Installments, a gente traz aqui o bruto, né, do parcelamento que aparece lá no Mercado Livre, a responsabilidade de normalizar essa string aqui é do sistema que está consumindo essa aplicação, ok? Reforçando também que essa API aqui é muito importante, né, que você veja a documentação ou até os vídeos anteriores para você entender melhor sobre essa aplicação aqui, né? Ela é multidomínio, né, e também multimodular. Então essa API aqui de Web Scraping, ela pode ter como já temos, né, o módulo do Mercado Livre, mas aí a gente também pode ter o módulo da Shopee, o módulo da Amazon, né, o módulo da Amazon, o módulo da Shopee, e também a gente pode ter outros domínios além de Marketplace, tá? Então a minha preocupação aqui foi essa, né, fazer um negócio aí com muita liberdade de robôs de web scraping, ok? E aí beleza, né? Temos aí todos os dados também, se tem frete grátis, quem é o vendedor, às vezes o seller também, né, que é o vendedor, vai retornar nulo, pois lá no Mercado Livre, nas páginas, não vai mostrar o seller, né, mas eu vou tentar achar aqui um que tenha o seller que seja diferente de nulo, tá? Aparentemente não vamos encontrar tão facilmente. Não estou encontrando, tá? Mas sim, quando tem o seller aparente lá no produto, né, nessas páginas, a gente faz a raspagem sim, ok? O shipping também, quando ele não tem frete grátis ou não tem chegue amanhã gratuitamente, a gente coloca ele como nulo, tá? Tem alguns campos aqui que sempre vão retornar valores, que é o que chamamos de campos obrigatórios. Então eles sempre precisam vir, né? Como a gente observa aí a presença do título, do preço, de currency, né? Que é a moeda, e de URL, geralmente sempre é obrigatório, tá? Porque os outros campos podem não aparecer lá no HTML do Mercado Livre, ok? Não vou encontrar um seller aqui, mas enfim, né? Só para reforçar, né? Se eu mandar aqui de novo, a API vai responder e vai responder mais rapidamente por conta que a gente já tem um cache salvo. Vou mandar, durou 36 milissegundos.
os mesmos dados, a mesma coisa, dessa vez só que o cache de true. A gente não precisou usar o robô para ir lá e fazer a raspagem, né? A gente já tinha um cache disso, beleza? Vamos prosseguir aí para os próximos testes, tá? Que a gente vai ver aí mais cenários de sucesso dessa API. Então, né, vamos ver aí agora os outros cenários de erro, né? Antes eu quero contextualizar pra gente o que é que a gente vai ver aí nos cenários de erro não, né, perdão. Os cenários de sucesso, né? Então aqui a gente tá falando, né, vamos validar os comportamentos esperados da API quando tudo está correto, né? Então a gente vai considerar, né, todas as variáveis aí sendo elas corretas, né? Que são um conjunto aí das regras que a gente precisa para essa API responder positivamente, né? Testamos desde a query mais simples até o payload completo com filtros, projeção de campos e limite combinados, né? A gente vai entender tudo isso aqui, né? Os filtros, a projeção e o limite. Também verificamos o cache em ação, como eu acabei de reforçar, né? A gente sempre verifica o cache antes de fazer uma raspagem no Mercado Livre, né, para saber se aquele registro já foi raspado e não está expirado, mostrando que a segunda requisição com a mesma query não acionada o playroute e retorna instantaneamente com cache de true, tá? No caso aqui, se você não tem afinidade com essa palavra playroute, é basicamente aí uma das bibliotecas que a gente usa, né, nessa aplicação para fazer a raspagem lá no Mercado Livre, né, que ele usa renderização por JavaScript. Então a gente precisa aí, né, dessa biblioteca playroute para fazer esse scrapping aí, beleza? Vamos voltar lá, né, para onde a gente estava. Temos aqui o post, meu VS Code, né, novamente. E já fizemos aqui a primeira query, né, uma query bem simples aí, né, quer dizer, essa requisição foi bem simples. A gente usou somente a query, passando o nome do produto que a gente quer raspar. Porém, nossa requisição não se baseia apenas nisso, né? A gente pode aí adicionar outras informações que vão ter relevância no nosso response, tá? E para isso a gente pode consultar o documento lá, né? A documentação ou também os outros vídeos que eu já gravei aqui, que eu falo especificamente aí, né? Quais as informações que você pode estar passando nessa requisição, tá? Eu já tenho uma cópia aqui, tá? Dessas requisições que vamos fazer para cenário de sucesso. E eu vou estar simplesmente pegando aqui na minha esquerda no meu outro monitor e colando aqui, tá? E aí a gente vai entender aquele esquema de filtros, projeção e limite, tá? Vou estar passando aqui agora a query aí de smartphone, né? Então lá no Mercado Livre a gente quer procurar um smartphone, né? E aqui a gente já está aplicando os filtros, né? Os filtros aí pra gente falar, né, pro robozinho quais os produtos, né, que a gente quer. E aí a gente vai refinando, tá? Essa nossa query. Então aqui a gente já adiciona, né? A gente quer smartphones, né, que o preço mínimo seja 500, ou seja, preços menores que 500 a gente não quer, né? A gente não quer registro desses produtos. A gente também passa o preço máximo, né? Então a gente quer uma faixa aí de preço desse smartphone que a gente vai raspar, né, de 500 a 2.000, tá bom? Free shipping igual a true, então a gente também só quer os produtos que o frete seja grátis, beleza? A gente tem outros campos aí, tá? Que eu vou estar adicionando nas próximas requisições. O primeiro teste vai ser realizado aqui agora, né? Vamos testar essa query do jeito que está aqui, né? E você vai observar que ele só vai trazendo response para a gente a refinação que eu estou passando aqui na requisição, ok? Vamos lá, né? Vou estar enviando aqui, ele vai estar processando e vai demorar alguns segundos aí, né? E eu volto quando já tiver respondido. Já voltamos aqui, né? A gente já fez a raspagem lá, né, dos produtos de smartphone. Podemos observar aqui agora, né, que a aplicação respondeu positivamente a essa requisição. E se a gente olhar aqui também, né, no VS Code aqui na esquerda, a gente vai ver, né, que o arquivo de cache foi criado, né? Temos aqui o arquivo, né, sufixo Mercado Livre, underscore, e temos aí a chave, né, que é smartphone. E aqui a gente tem o mesmo conteúdo, né, nesse arquivo JSON que está sendo passado aqui no response
na direita, tá bom? Vou minimizar aqui, vou fechar. Acredito que esse conceito de cache já foi interpretado por você que está assistindo, né? E aqui beleza, né? A gente conseguiu raspar aí 332 produtos, né? Cujo esses filtros foram considerados, tá? Então a gente pegou aí todos os smartphones de 500 a 2.000 com frete grátis ativo, tá? Então oferece frete grátis e a gente vai observar aqui, né, esses dados consistentes. Então já temos aqui o result, né? Já vamos ter aí o campo título, a gente raspou um smartphone, o preço dele é 1.300, então tá na faixa dos filtros, é a moeda BRL, né? Sempre vai ser brasileira, pois a gente tá fazendo o scrapping aí, quer dizer, sempre vai ser o real, né? Pois a gente tá fazendo o scrapping aí no Mercado Livre do Brasil, tá bom? E aí o rating aqui também, né? Que não foi passado nenhum filtro para ele. É o preço original, né? Então aqui a gente está tratando de um produto que tem o preço original. E aqui a gente passa o parcelamento também, né? O dado bruto que foi pegado lá. O shipping, frete grátis, ou seja, a gente tem aqui o produto que é frete grátis. Foi um dos filtros que a gente passou, né? Sempre que frete grátis for igual a true, é porque a gente quer produtos somente com frete grátis. O próximo aqui, né, outro smartphone raspado de R$ 1.500. Então esse aqui realmente atingiu o teto, né, 1.499, né, então não é 1.500, então a gente está dentro aí do limite, por pouco, né. Frete grátis também, né, temos o shipping aqui, frete grátis, então true novamente. E é isso para todos, né, os filtros são aplicados aí em todos, beleza? Então é isso, esse foi um das requisições aí que a gente passou para o cenário de sucesso. Vamos para a próxima. Aqui no meu outro monitor eu vou estar copiando e colando aqui agora a próxima requisição para a gente testar, né? E agora aqui a gente pode perceber que a gente já tem o campo query, que a gente já está acostumado, e a gente está passando dessa vez aí, né, teclado mecânico. Então a gente quer pesquisar aí um teclado mecânico no Mercado Livre, quer fazer a raspagem desses produtos. Mas agora observem aqui, né, que a gente tem um campo fields aqui, né? E esse campo fields, ele serve para projeção, né? Então a gente não está passando filtro, a gente não está passando dados que a gente quer raspar no Mercado Livre, né? A gente agora está raspando os dados, quer dizer, está passando o que a gente quer receber desses dados que foram raspados, né? Nos últimos testes observamos aí que quando a gente fazia raspagem até mesmo com filtros, os campos sempre vinham mesmo, sempre vinha título, sempre vinha nome, sempre vinha o preço, a URL, o real, né? Vinha frete grátis. Então, para a gente falar para essa aplicação que a gente só quer determinados dados, a gente passa esse campo fields, né? Exatamente da forma que eu estou passando aqui, né? Então aqui eu estou dizendo o que? Eu estou querendo fazer a raspagem do teclado mecânico, né? Não estou passando nenhum filtro, mas agora a partir dessa raspagem eu só quero receber o título, o preço e a URL, tá? Em JSON, tá? E vamos estar testando aqui agora, né? E você vai observar que dos registros raspados só vamos ter o título, o preço e a URL. Vou estar enviando aqui, né? E vou dar uma pausa e a gente volta quando responder, daqui a alguns segundos. Pronto, e após 53 milissegundos aqui, né? A gente tem status code 200, né? Nossa aplicação também respondeu positivamente. Se eu minimizar um pouco o Postman, vamos ver aqui, né? Que a aplicação também salvou um cache, né? De teclado mecânico, né? Com o acento aqui, tá? Eu já tinha feito uma requisição no passado sem acento, mas essa aqui que eu fiz agora tem o acento no A, tá? Mas o cache foi salvo, né? E se a gente fizer uma requisição com essa mesma chave, vamos pegar desse cache, ok? E agora, observemos aqui, né? A gente passou a query, a gente só quer os campos título, preço e URL, né? E aqui, vamos ver exatamente isso, né? A gente raspou 500 produtos de teclado mecânico, tá? Não esperava que seria tantos produtos assim. Mas o cache é falso, né? A gente raspou diretamente, a gente não pegou nenhum cache. E aqui temos os resultados, né? Vou estar
aumentando aqui e minimizando para a gente enxergar melhor. Agora os registros dos produtos aqui, né? A gente só vai ter o campo título, o preço e a URL. Não temos currency, que é a moeda, não temos shipping, que é o vendedor, não temos, não temos o frete grátis, né? Também não temos o seller, né? O shipping, no caso, eu confundi, né? O shipping é o frete. E é isso, né? Temos aqui todos os campos título, preço e URL para todos os registros, tá? Se eu abrir o cache aqui também do teclado mecânico, a gente vai poder observar aí, né, que a gente fez a raspagem completa, porém a gente só pegou os dados que eram do nosso interesse, né, que a gente passou lá na requisição. Beleza? Então aqui no cache os dados ficam mesmo, tá? Então mesmo que eu passe outros campos aqui, né? Por exemplo, se eu passar aqui que eu quero receber também o campo shipping, né? Já está dando a sugestão ali pra gente. Se eu escolher shipping, shipping, e fazer a requisição, a gente já vai ter um cache salvo, né? E vai responder instantaneamente, beleza? Ótimo. E agora aqui a gente tem nos produtos, né, mostrando também o campo shipping, né? Se tem frete grátis, quer dizer, mostrando o campo shipping, né? Que a gente quer aí ver esse dado, né? Esse valor do shipping, ok? E até se eu deixar um aqui, né? Somente um, se eu deixar só título aqui, a gente só vai ter os títulos dos produtos, né? E é isso, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para o próximo teste, que aí sim, né? Agora já vimos o filters, já vimos o fields, que é para projeção, e agora vamos ver o limit, né? Vamos entender aí o que acontece quando passamos o limit. Vou estar colando aqui, né? Deixa eu minimizar aqui. E agora a gente está passando uma query aí mouse sem fio, tá? Essa tá muito genérica, né? Deixa eu fugir um pouco dos meios de eletrônico. Vamos procurar aqui, por exemplo, livros infantis. Vamos fazer uma raspagem nos livros infantis, né? Não, vou pesquisar livro Chapeuzinho Vermelho, né? Então é isso, essa é a nossa query. E o limite 5, o que é que significa esse limite 5 aqui na requisição, tá? Esse campo limit, ele sempre vai ser referente ao tanto a quantidade, né, de registros que a gente quer receber. Lembrando que isso aqui não tem influência nenhuma lá na raspagem, tá? A gente sempre vai fazer o máximo de raspagem dos produtos lá no Mercado Livre, mesmo que esse limite esteja presente, né? Não é como se eu fosse colocar limite 5 aqui, o robozinho só vai entrar lá e raspar 5. Não. Ele vai raspar o máximo, com o máximo, né, sendo 500. Então até 500 tenha certeza que ele vai raspar, beleza? Agora desses 500 registros, eu só quero receber 5. É justamente a intenção desse carinha aqui, né? Então beleza, a gente vai fazer a raspagem aí em Chapeuzinho Vermelho. Vou estar enviando aqui, né? E a gente vai ver que a gente só vai receber 5 registros. Beleza, já tivemos um response aqui, né, da query da Chapeuzinho Vermelho. O cache já foi salvo aqui também, beleza? Deixa eu minimizar. Nosso servidor respondeu positivamente, né, status code 200. E a gente já tem aqui, né, a chave livro Chapeuzinho Vermelho, que foi a nossa query. Se a gente entrar aqui, né, a gente vai ver o que eu acabei de falar, né? A gente não tem apenas 5 registros aqui, né? A gente tem a quantidade que foi raspada, né? No máximo também de 500. E a gente teve aí, né? Acredito eu que a gente raspou 500 registros de Chapeuzinho Vermelho lá no Mercado Livre. Porém, a gente só recebeu 5 porque foi o limite que a gente passou. Tá ok? Então beleza, né? Se a gente navegar aqui na resposta que a gente teve, né? Passando o limite sendo o número 5, né? Esse inteiro aí. Não teve cache, né? A gente não tem um cache salvo de Chapeuzinho Vermelho. Se eu mandar novamente, o cache fica true porque a gente tem um cache, beleza? Os resultados aqui agora, né? Como a gente não passou nenhum fields, né? Que é para projeção, a gente está recebendo todos os dados brutos, beleza? E aí, beleza, né? A gente vai ver aqui, ó. Vamos contar por título. Primeiro título, segundo título, terceiro título, quarto título, quinto título. Tá? Então foram 5 aí passados.
Se a gente quiser passar 1, a gente só vai receber 1. A gente só tem um registro agora, né? Vamos contar por título, apenas 1. Beleza? Se eu quiser passar 500, né, que é o teto máximo, a gente vai ter os 500, né? Se eu quiser passar 300, vamos ter os 300 também como total, ok? E sempre com cache igual a true, né? Porque a gente já tem o cache salvo aí, beleza? E se a gente passasse um limite agora, né? Eu passar, por exemplo, o limite 4, para o que a gente acabou de fazer uma query, né? No teste anterior que a gente estava passando fields. Se eu pesquisar aqui, teclado mecânico, a gente já tem um cache disso aqui, né? Pois foi a nossa última query. E a gente está passando limite 4, coisa que a gente não passou anteriormente. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou, respondeu em 9 milissegundos, tá? Então aqui ele só retornou 4 para a gente, né? Vamos contar por título. 1, 2, 3, 4. Beleza? Se eu passar só 1, a gente só vai ter um registro, tá? Opa! Se a gente passar 1, a gente vai ter só um registro, beleza? Então é isso, espero que tenha entendido aí, né? Essas questões de limit, de fields e de filters, tá? A gente vai entrar agora nos exemplos aqui, usando tudo, tá? Vamos mostrar o esquema completo aí, né? Vou estar copiando aqui no meu outro monitor. Vou estar fechando aqui também, né? E aqui, a gente vai pesquisar fone de ouvido? Não, vamos mudar o nosso foco aqui, né? Vamos pesquisar, sei lá, figurinhas do álbum da Copa, né? Não, vamos só pesquisar álbum da Copa, tá? E aí, beleza, né? Temos o campo filters, também temos o campo fields e também temos o limit aí, tá? Então aqui são todos os campos que a gente pode usar, tá? Entre todos aqui, somente o que é obrigatório, o reforço novamente sempre tem que ter uma query, tá? Esse campo aqui sempre vai ser necessário, tá? Ele é obrigatório. Se não tiver uma query, nada funciona, tá? Então vai dar erro sempre que não tiver uma query. Então vamos aqui para o nosso teste, né? A nossa query é álbum da Copa, a gente quer fazer uma raspagem do álbum da Copa. Os filters aí, né? A gente tá passando 3, né? Agora surgiu um novo diferente aqui, né? Que é Res Discount. Então a gente quer que esses produtos, né? Que a gente vai fazer a raspagem, que a gente vai receber no response, tenham descontos, né? Se a gente quisesse que não tivesse desconto, a gente simplesmente não passava o campo, tá? Porque aí vem os com desconto e sem desconto também, ok? Free shipping, true, né? Então a gente quer que tenha frete grátis. E também min rating aí, né? De 4, né? A avaliação aí tem que ser no mínimo 4, né? Aquelas estrelinhas lá que a gente vê no Mercado Livre. A gente também está passando aqui nos fields os campos que a gente quer receber. Então a gente quer receber o título do produto, o preço original, o shipping, né? E esse campo aqui, né, que eu falei agora, preço original, ele faz bastante sentido tendo esse Res Discount ligado aqui, né? Porque o preço original ele sempre vai existir se tiver um desconto igual a true, tá? Então quando um produto sempre tiver desconto, sempre vai ter um preço original. Então essa query aqui está fazendo sentido. A gente quer o campo shipping também, né? Já que a gente está passando free shipping, a gente quer os produtos de frete grátis, beleza? E a gente quer ver esse dado também. E rating, né? Também que é o campo que a gente está passando ali, né? Para filtrar. E para projeção a gente também quer ver ele. Limite de 10, ou seja, eu quero 10 registros, né? Desses produtos aí do álbum da Copa. Vou estar enviando aqui agora, né? E vai processar aí. Já que a gente não tem cache, né? Vamos esperar aí, né? Vai processar durante alguns segundos. E aqui a gente está usando tudo que nosso esquema define, ok? Tudo que a gente pode passar numa requisição está aqui. Após essa requisição, eu vou estar fazendo outra, né? Passando aí também todos os filters e também todos os fields, tá? Vou mostrar aqui todos os filters que a gente pode usar. E os fields que a gente pode usar, né? Você aí já deve ter raciocinado que são os campos que vem aqui quando a gente não passa nada, tá?
Então, beleza, voltando aqui agora, né, a gente já respondeu, tivemos cenário de sucesso, né, a gente conseguiu fazer a raspagem com sucesso. Status code 200, tá ok. Se a gente abrir aqui também o log, o último log foi 200, né, status code 200 também no nosso log, então tá tudo certo, né. Se a gente ver o cache aqui novamente, vamos ver se a gente criou um álbum da Copa. E temos aqui o cache de álbum da Copa, tá? Mesmo o limite sendo 10, né, o reforço sempre vai fazer uma raspagem aí de no máximo 500 itens, tá? Beleza? E aparentemente temos muitos álbuns da Copa aí no Mercado Livre. Então, se a gente vê aqui, né, todos os campos que a gente passou aqui na requisição vão estar atendidos aqui, tá? A gente pode observar sucesso true, domain Mercado Livre, target, que é o módulo, é o módulo do Mercado Livre, query é álbum da Copa, né, como eu passei ali, e total é 10, cache de falso, então não tinha um cache antes da gente fazer essa requisição. Se eu mandar novamente, cache vai ficar true, porque a gente já tem um cache, né? Então, beleza, os resultados que a gente tem aqui, né? A gente tem todos os registros aí, né? Que a gente passou, que a gente quer ver, né? Eles. A gente tem title, a gente tem price orange, como tá aqui, shipping e rating. Beleza? Vamos ver aqui novamente, né? Se eu passar só title, vai vir só title, beleza? Mas eu vou manter como estava, vou enviar novamente. E beleza, né? E os filtros também aqui estão passados, né? Então, os produtos de frete grátis estão aqui, tá? Então, todos os produtos que a gente raspou lá do Mercado Livre, tem aí os frete grátis, ok? E o min rating, né? A nota mínima aí, né? A avaliação é sempre acima de 4, né? Observamos aqui 4.8, 4.9, 4.9, 4.9, 4.8 e assim sucessivamente, sempre acima de 4, ok? E também temos o campo preço original sempre preenchido, né? Já que o res discount é true, a gente sempre vai ter um preço original, beleza? E é isso, né? Essa aí foi uma requisição mostrando tudo, né? Tudo junto, todos os campos. Porém, todos esses campos ainda não estão com seus valores, tá? Eu vou estar aqui agora no outro monitor pegando todo o esquema que é possível a gente passar, tá? Ele é bem grandinho. E aí temos, né, a query, os filters, fields e limit. Tá? A gente já entendeu a funcionalidade de todos e todo o esquema que está na minha tela nesse instante é tudo que a gente pode passar na requisição. Tá? Obrigatoriamente, o que só precisa aí é a query, tá? Para a gente fazer uma raspagem. Mas caso você quiser fazer uma busca mais refinada no Mercado Livre, aplique filters, né? E também, se você quiser receber dados específicos, aplique fields. E se você tiver um limite aí que você quer receber, aplique limit, tá? Espero que tenha ficado claro. E aqui é todos os dados, né, que a gente pode passar dentro de filters. Temos aí que o preço mínimo é 3.000, o preço máximo é 10.000, o free shipping é true, então a gente quer produtos de frete grátis. A avaliação mínima é 4.0, né? Então mínimo 4 de estrela de avaliação. Res discount sim, então a gente quer produtos que estão em promoção. E o seller tem que ser Dell, tá? Esse campo seller aqui, né, passado nos filters, ele é muito crítico, tá? Porque ele é muito específico, então você passando o seller nos seus filtros, você quer raspar somente os produtos da Dell, tá? Cujo a Dell anuncie, tá? Poderia ser outro aqui, né? Poderia ser a Positivo, né? Como a gente está tratando de notebook, poderia ser a Positivo, poderia ser a Apple, né? Não sei. Mas aqui é um campo muito crítico, tá? Então tem que pensar bem antes de usar seller no filter. E os fields aqui, né? Aqui a gente tem todas as possibilidades dos fields, né, da projeção. E aqui está tudo normal, tá? Então esse fields aqui, ele está sendo redundante como está dessa maneira aqui, tá? Porque até mesmo sem ele, a requisição ainda vai retornar esses mesmos valores que estão sendo passados. Mas eu estou colocando aqui para apresentar o esquema completo, tá? Então aí a gente tem a possibilidade de ver title, quer dizer, a gente quer ver title, price orange, currency, URL, rating, installment, shipping, seller, enfim. E o limite é 10, então a gente só quer receber 10, né? Agora, né, que eu já falei bastante, já expliquei bastante, vou explicar aqui, né? Vou estar mandando a requisição e vamos esperar carregar aí, beleza? Lembrando que a gente só quer produtos, né, que sejam anunciados aí pela Dell.
Não vou fazer nenhum corte, né? Vou estar mostrando aqui ao vivo, né? Vamos esperar. Observamos que a gente pesquisamos notebook anteriormente, mas não notebook gamer, tá? Então, notebook gamer, ele vai aparecer aqui quando o response vir aqui, beleza? E, respectivamente, né, salvando o cache. Vou estar abrindo também aqui o terminal, que a gente vai ver o status code aparecendo ali também. Beleza, já retornou, né? Respondemos aí com o status code 200, então a requisição foi um sucesso. Notebook Gamer apareceu aqui, tá? Notebook Gamer. Se eu dar uma olhada melhor no arquivo aqui, a gente pode observar o timestamp dele aí batendo para a data de hoje, né? Dia 21 do mês 5 de 2026 e também o horário aqui da requisição, tá? Que foi feito às 16 horas, 6 minutos e 7 segundos, né? Que está aí no horário de Brasília, ok? Então, é isso, né? Vamos dar uma olhada no response que veio pra gente aqui. Lembrando, né, novamente, que mesmo passando o limite de 10 registros aqui, a gente raspa os 500 aí, né? Ou no máximo, pelo menos, ok? Vamos dar uma olhada aqui, né, se veio tudo conforme a gente passou aqui na requisição, né? Então aqui, por padrão, nos fields, a gente viu, né, que a gente passou todos os campos. Então a gente observa, né, que temos aí, né, os campos dos fields que a gente passou aqui no response, tá? A gente tem aí o title, o price orange, currency, URL, rating, installment, shipping, seller, como a gente tá passando aqui, tá? Se a gente só quisesse, por exemplo, somente o preço, né, a gente só passaria aqui, né, fields preço, essa vírgula, vou estar passando aqui, né, e aí a gente só retornaria os preços, tá? Mas eu vou manter da forma que estava, né? E se eu apagar também fields aqui, ele é redundante, né, já que ele está dizendo todos os campos que por padrão a gente recebe. Se eu apagar ele, a gente vai receber a mesma resposta, ok? Vou estar voltando aqui. E a gente pode observar que os produtos que a gente tem aqui como resultado são aí, né? Vamos ver aqui o shipping, quer dizer, o seller, né? Quem está vendendo é a Dell, né? Então a Dell está vendendo aí todos os nossos registros, né? A gente vê aqui Dell, né? Todos os sellers aí, todos os anunciantes dos produtos raspados são da Dell, tá? Muito bom mesmo. E sempre vai ter desconto, como a gente tá vendo aqui, né? O desconto, no caso, é o preço comum, né? Quando a gente tem um preço original é porque a gente tá tendo desconto, né? E a gente tá passando isso também, né? Que a gente quer um desconto. Então, sempre a gente quer produtos que estão aí com preço promocional. E o mínimo de avaliação é 4, tá bom? Então, aqui a gente só vai ter os registros dos produtos que tem a avaliação superior a 4, beleza? Preço mínimo 3.000, preço máximo 10.000, que é o que a gente tá vendo aqui, né? A gente só tá vendo produtos caros aqui, né? Produto de 10.000, produto de 8.400, produto de 9.000 novamente, produto de 6.000, produto de 6.000, produto de 9.000, enfim, né? Já deu pra gente entender. E aqui a gente só tem 10 registros, né? Se eu passar um e enviar novamente, vai carregar aqui, né? Respondeu automaticamente por causa do cache. E aí a gente só vai ter um registro da Dell, tá? Então, é isso, né? Acredito que todos os cenários de sucesso eu já apresentei, toda a forma que a gente envia essa requisição para a aplicação aqui, né? Especificamente no módulo do Mercado Livre, que é o que a gente está tratando nesse vídeo, né? E isso aqui pode ser levado em adiante, né? Nos próximos módulos, né, que a gente for fazer, que for criar com fluxo agêntico, a gente pode implementar isso aqui, tá? Então, se a gente for criar um módulo da Shopee, um módulo da Amazon, da AliExpress, a gente pode adotar essa mesma pegada que a gente abordou aqui, tá? Esse mesmo esquema de passar aqui, ok? E também aqui, né, vamos fazer um teste final, já entrando aí, né, naquela questão, né? Então a gente já pode dar um ok aqui, né? Já vimos todos os cenários de sucesso possíveis da aplicação responder aí, né, pelo módulo do Mercado Livre. Agora vamos aí, né? Antes eu quero mostrar, né, reforçar o que eu falei, que quando a gente não tem a query, né, que é o campo obrigatório de sempre ter em toda requisição, a aplicação responde com cenário de exceção, ou seja, dá erro, dá merda, né? Então, se eu apagar tudo, quer dizer, vamos passar aqui, né?
só fields, por exemplo, não vai ter query, né? O importante aqui é a gente falar que não vai ter query. Se eu mandar resposta negativa da API, pela primeira vez no vídeo a gente tem um erro aí, né? Erro 422, né? E aqui o nosso erro diz o quê? Né? Ele orienta, né, os detalhes aí que a gente deve passar na requisição, né? Então a gente passa aí os campos obrigatórios, né? E também todo o esquema aí de fields e outros, né? E aí reforça, né? E confirma também o que eu disse. A gente sempre precisa pesquisar algo. Se não tiver o campo query, vai dar ruim, beleza? Deixa eu fechar aqui, né? E a gente vai prosseguir aí, né, para os próximos testes.